Mateus 27, 45 a 66. Evidente que nós sabemos do que se trata. Hoje nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus, porque desde sexta-feira até hoje a Páscoa é celebrada, e ali em Jerusalém essa foi uma Páscoa diferente de todas as demais, porque de fato o verdadeiro Cordeiro Pascal estava presente e foi imolado. A diferença é que esse Cordeiro ressuscitou no primeiro dia da semana e depois foi chamado de domingo, dia do Senhor. A partir da ressurreição, a igreja do Senhor passou a reunir-se aos domingos, o dia do Senhor. E hoje nós estamos aqui também para celebrarmos a ressurreição de Jesus no dia do Senhor. Vamos ler então em Mateus 27, 45 a 66. Acompanhe, por favor, a leitura que faço aqui no texto. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrar. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E essa derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro, e além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que és o Senhor da palavra,
do que para registro histórico. Fizesse os teus discípulos, o teu servo, escrever a história da redenção na Bíblia, a palavra santa. Agora, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude a compreender, a entender aquilo que Tu queres que entendamos da Tua palavra, que a Tua palavra viva possa penetrar na nossa mente e no nosso coração, possa nos edificar, possa nos orientar, possa nos dar todo o conhecimento suficiente para vivermos pela fé na palavra e para testemunharmos da grandeza da ressurreição definitiva de Jesus, o Teu Filho amado. Fale conosco pela Tua palavra nesse momento, Deus, através desse assunto tão maravilhoso, tão sublime. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Fico imaginando Jerusalém, naqueles dias, um ambiente, um clima diferente para cada dia. A sexta-feira, um clima de morte, aquele clima pesado, entre toda a população. Um clamor da população, gritando para que Jesus fosse crucificado, e um grupo de discípulos de Jesus ali, contraídos, reprimidos, com medo. Então, um clima muito ruim na sexta-feira. No sábado, um clima um tanto diferente. Os discípulos estavam numa casa reunidos com medo dos judeus. Mas havia uma interrogação muito grande em Jerusalém. Aquele sábado foi um sábado completamente diferente em Jerusalém. Havia uma certa expectativa no ar. Estava tudo diferente, as pessoas sempre olhavam para as autoridades que passeavam pelo templo, estavam ali fazendo aqueles rituais todos da Páscoa. Mas havia aquele clima incômodo no ar, aquele suspense, aquela coisa de que alguma coisa ainda vai acontecer. Um sábado bem apreensivo para Jerusalém. E o sábado passou, e aquela expectativa se materializou na atitude das mulheres, discípulas de Jesus. Com certeza elas passaram a noite em claro, porque um fato desse faz a gente passar a noite em claro. Quando morre alguém da nossa família, a gente vai lá para o velório, fica lá, à custa de cafezinho, e passa a noite lá em claro. É difícil dormir. Você imagina aquelas mulheres todas, os discípulos de Jesus, que noite eles tiveram. Passava mais ou menos na mente deles, assim como uma lembrança válida. E Jesus disse para eles, mas eles não lembravam assim com muita veemência: eu ressuscitarei no terceiro dia. Jesus disse isso com tanta veemência para os discípulos, mas passou assim um registro muito pálido na mente deles, não lembraram disso. Não chegou alguém e disse: gente, calma, ele não falou que ia ressuscitar, então vamos lá, calma, vamos ficar firmes e vamos deixar amanhecer no dia, e de manhã a gente vai lá ver, porque ele disse que ia ressuscitar, e o nosso mestre nunca disse uma coisa que não houvesse feito. Mas ninguém disse isso. Eles estavam apreensivos, derrotados e tristes. As horas do domingo estão passando. Aí, evidente que nas primeiras horas da manhã Jesus já tinha ressuscitado. Mas o que estava na mente dos discípulos é a derrota. Não é a derrota. E eles atravessaram o sábado e o domingo, aquela sensação de derrotados. Parece que acabou tudo. Cada um foi para a sua casa. Aí eu acho que a sensação mais deplorável, mais triste,
aquele ar de vexame, sabe, bandeira enrolada, lágrimas, derrota total. Eu acho que aquilo se caracteriza naquela viagem daqueles 2 discípulos que iam para Emaús. Uma derrota total. Eles iam conversando entre si, mas uma conversa fúnebre. De repente, Jesus se coloca ao lado deles, nem percebem que é Jesus. Porque quando nós estamos dominados por esse espírito de derrota, de tristeza profunda, sabe, depressão, a gente não percebe muito Deus. Uma coisa assim meio embotada. A gente não consegue perceber, olhar. E eles estavam assim, seguindo, caminhando. Nem se surpreenderam com aquela terceira pessoa que saiu não sei de onde. Eles nem se deram conta disso. Aquela terceira pessoa na viagem dele, de repente aparece. Eles não viram se saiu no meio do mato, se correu para alcançá-los, se encontrou assim de frente com eles, nem perceberam, nem perguntaram: onde o senhor saiu? Nem perceberam, totalmente indiferentes à pessoa de Jesus. Sabe que o mundo, as pessoas conhecem hoje, completamente indiferentes à pessoa de Jesus, porque estão curtindo as suas derrotas, as suas decepções, estão proclamando os seus vexames, e não tem condições emocionais, psíquicas, para olhar para Jesus. Mas Jesus está aí. Mesmo quando Jesus entra na conversa deles, eles conversam com Jesus como se fosse uma pessoa normal. Ainda dá uma dura em Jesus, porque Jesus pergunta para ele: do que vocês vão conversando à medida que vocês caminham? Eu acho que eles olham o sujeito mais desatualizado. De onde é que você vem? Só você não percebeu o que aconteceu? E Jesus diz: o que aconteceu? Ora, Jesus, o Nazareno, morreu. Você precisa ver que tipo de morte. Dava dó. Acho que eles contaram assim para Jesus. E nós esperávamos que ele fosse o Redentor, que iria de redimir Israel e enfim vencer o Império Romano, nos tirar desse jugo. Mas ele morreu, já é o terceiro dia e ele morre. Até que Jesus segue com eles na casa, fala com eles, e só quando Jesus se manifesta na casa é que eles estão surpresos, dizem: mas porventura não nos ardia o coração enquanto ele caminhava com a gente? Em outras palavras, estavam dizendo: eu sabia de alguma coisa diferente estava naquela conversa, porque nunca vi alguém falar daquele jeito. Aí Jesus foi embora. Então o clima da ressurreição nesses 3 dias foi mais ou menos assim. Depois da ressurreição de Cristo, a igreja segue. A igreja cristã primitiva, chamada igreja apostólica, ela segue. Mas a ressurreição de Jesus continuou na pauta. Olha a providência que as autoridades religiosas tomaram. Eles não desistiram. Eles não pararam. Eles foram lá, pediram para Pilatos, lavou as mãos inutilmente, achando que estava isento daquela culpa. Ele não estava isento daquela culpa. A história diz que Pilatos era um homem muito violento e que depois de alguns anos da ressurreição de Jesus, ele foi chamado de volta para Roma, perdeu seu cargo de governador da Palestina, foi chamado de volta para Roma, por lá uns anos e suicidou-se. A ressurreição está em pauta até hoje. É um pouquinho para a crucificação, que era um método terrível de morte. O pior deles
Diz o historiador que a morte por crucificação tornou-se um dos mais infames e cruéis métodos de tortura do mundo antigo. Cícero a chama de a mais cruel e horrenda modo de tortura. Will Durant escreveu que até mesmo os romanos se compadeciam de suas vítimas. Não era uma morte, não era um sistema, um método judeu de morte. O método judeu de morte era apedrejamento e algumas coisas assim. O judeu nem usava o enforcamento para matar suas vítimas. Isso era usado na Pérsia, no país ali. E a morte por crucificação foi importado pelo Império Romano para executar suas vítimas ali no seu domínio. E era crudelíssimo. Quando pegaram Jesus, eu acho que nesse aspecto Mel Gibson mostrou bem o que era, porque realmente aquela tortura de Jesus foi extrema. Quando eles pegam aquele espinho, eram umas plantinhas assim, muito comum para eles, espinhos duríssimos como ferro, eles dizem. E fácil de torcer, eles teceram aquela coroa de espinhos. E eram espinhos que continham algum tipo de veneno natural, e cravaram na cabeça, na fronte de Jesus, começa a sangrar. E a ciência médica examina aquilo ali, diz que Jesus começa a ter febre a partir daquilo na cabeça. Sem contar que eles batiam com um caniço na cabeça de Jesus. Eles bofeteavam Jesus. Então, esse profeta diz-nos que de bater, cuspiam nele, fizeram de tudo com Jesus. Assim que Pilatos liberou Jesus para a crucificação, era comum os crucificados, imediatamente os soldados pegam Jesus e amarram ele num tronco que ficava ali, no meio onde ele foi liberado por Pilatos. Os soldados tomam conta dele, rasgam suas roupas e pegam o chicote. O chicote tem uma parte de metal, dura, inflexível, e tiras de mais ou menos 40 a 50 centímetros de couro. E essas tiras, elas são entrelaçadas com ossos, pontas de ossos e chumbo. E eles começaram a chicotear Jesus, a açoitar Jesus. Aqueles açoites, no princípio, cortavam a pele de Jesus. E a gente percebe que Jesus sofre tudo aquilo ali em mais absoluto silêncio. Ele não diz completamente silêncio. Por isso que Isaías, lá no seu capítulo 53, ele foi levado como poder mudo. Diante dos seus tosqueadores, ele não abre a boca, ele sofre em mais absoluto silêncio. A dor mais extrema que um de nós não aguentaria, com certeza. E eles começam a espancar. O judeu, o romano não tem essa coisa do método de espancamento do judeu, de açoite, porque o judeu tinha 40 açoites, era o castigo público para um criminoso qualquer transgredir. E eles eram super legalistas, disseram que para não transgredir, correr o risco de transgredir, eles usavam 39. Por isso que Paulo fala que quando ele foi açoitado, eu levei 40 açoites menos 39. Mas o romano não tinha isso. Eles espancavam até. Prazer nisso fazer aqui. Então eles começavam a espancar Jesus, a açoitar Jesus com aquele chicote, e a pele de Jesus ia sendo dilacerada. Ia passando o tempo, aquele açoite durou bastante, ia cortando os nervos, os músculos, e começava a jorrar sangue coagulado. E o chefe daqueles guardas, quando percebiam que estava demais, ele mandava parar, e fez isso com Jesus para a vítima não morrer.
Porque ela tinha que carregar o madeiro até o lugar da crucificação. Jesus fez isso. Puseram aquele madeiro, na verdade não era aquela cruz completa, como te vê nos filmes, né? Era só aquela parte de cima, ficava assim, né? Aquela parte ali, transversal, elevava, mas era pesado. E quando Jesus estava atravessando ali a Via Crucis, eles chamaram Simão, o Cireneu, para ajudar Jesus a carregar, porque eles perceberam que Jesus pudesse não dar conta de ir até o fim. Aí Jesus chega, já muito maltratado, até a cruz, e eles chegam lá e pregam Jesus na cruz, pregos enormes nos pés, nas mãos, aquela coroa, todo. Jesus está praticamente nu, ele só tem uma tipo tanguinha assim, na crucificação, tirava a sua roupa, depois a roupa de Jesus era uma roupa singular, não tinha costura, por isso que eles não cortaram, eles tiraram os shorts dela, porque para cumprir a escritura, era uma roupa boa. E aí elevam Jesus na cruz, na crucificação, e aí vai começar a continuação da tortura de Jesus na cruz, porque aquilo é terrível. Né? Eles põem no meio da cruz, tem uma espécie de banquinho aqui para sentar, o tronco, para que a vítima não desabe. Mas vai passando as horas e Jesus sentia câimbras horríveis. O seu diafragma se contraía, ele inspirava o ar, mas ele não conseguia expirar. E sabe o que isso produz? O gás carbônico da inspiração vai sendo armazenado no pulmão. E vai faltando oxigênio no sangue, no cérebro. E ele vai definhando lentamente. E Jesus sente dores horríveis na caixa torácica. E por isso que ele morre. E para acelerar esse processo, o romano costuma quebrar a perna das vítimas da cruz. E já passado aquele tempo que a gente sabe, eles foram fazer isso. E eles quebravam as pernas dos dois ladrões, porque eles estavam vivos. E aí eles morreram. E eles agora vão para a cruz do meio. E vão quebrar as pernas de Jesus para acelerar o processo de morte, porque não podia ficar ali muito tempo. E quando eles vão, eles percebem que Jesus já está morto. Não precisa quebrar a perna. Nenhum de seus ossos serem quebrados da vida. Mas antes disso, Jesus está com muita sede. E ele pede água. E alguém põe um vinagre numa esponja, numa estopa, põe na vara e dá para ele. E Jesus não toma aquilo, porque aquilo é uma espécie de anestésia. E ele precisava sofrer as extremas agruras da dor no nosso lugar. Nenhum alívio para Jesus. Ele rejeitou isso. Ele aceitou sofrer a mais plena dor por nós. Ele quis sofrer. As mulheres estavam ali olhando tudo. E em dado momento, Jesus então entrega o Espírito. Quando ele diz, tudo está consumado, aquele varão depois, aquele centurião, um daqueles guardas, pegam uma lança e furam o lado de Jesus. E o texto diz que sai água e sangue. Ninguém explica aquilo, não está na Bíblia por que aquilo saiu, só diz que o texto diz que saiu água e sangue dali. Mas os pesquisadores, médicos, cientistas, analisando tudo aquilo, dizem o que aconteceu com o coração de Jesus. Jesus implodiu ou explodiu o seu coração. Quando ele fala, tudo está consumado, morre, Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ele morreu por si, ele morreu, ele explodiu o seu coração, e saiu água e sangue. Quando eles furam Jesus do lado, sai água, porque o seu coração explodiu, aquela camada que cobre o coração, e a água saiu ali, aquela água toda, e Jesus morreu. Por que isso é importante de ficar atestado pelo testemunho histórico? Porque essas autoridades religiosas vão até Pilatos e dizem: Senhor, nós ouvimos enquanto ele estava vivo que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então nós estamos aqui para pedir o Senhor mande um destacamento para ficar guardando lá o sepulcro, para que ninguém vá lá, os seus discípulos vão lá, roubem o corpo dele e depois fiquem proclamando por aí que ele ressuscitou. Aí uma fraude. Aí o nosso problema vai aumentar muito mais, eles dizem. E Pilatos então concedeu um destacamento, ficou lá guardando o sepulcro de Jesus. Tem pau. Quando as mulheres vão lá de manhã, eles estão lá. Mas aquele coração explodido de Jesus aconteceu assim, exatamente para combater uma das alternativas. Ele não ressuscitou, na verdade ele desmaiou, ele teve uma 5, e aí ele foi levado para o túmulo, e depois ele voltou, e aí sumiu. Então o coração explodido de Jesus serviu para combater ou alienar essa possibilidade de fraude. Realmente Jesus estava completamente morto, foi atestado por eles. E naquele momento, quando as autoridades reconhecem realmente ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus é levado para o túmulo. Existe aquele preparativo todo que faz assim, quando José de Arimateia vai lá em Pilatos também, pede o corpo de Jesus. Nicodemos aparece também e ajuda. Eles levam aquele material para fazer a primeira parte do embalsamento, depois fariam a segunda parte. E eles levam aloés, mirra principalmente. Eles usavam para embalsamar. E aquela mirra é uma coisa assim que pega no corpo e no lençol. E o corpo, o defunto é enrolado com aquilo, cabeça, pescoço, pernas, braços, tudo enrolado com aquilo, com a mirra. E aquela coisa na cabeça. Dizem os pesquisadores que é difícil que aquele santo sudário seja de Jesus verdadeiro, porque é muito difícil desenrolar o corpo de Jesus sem que arranque pedaços da pele, porque a mirra faz pegar aquele pano ali e não sai fácil. O autor diz que é muito difícil crer no santo sudário por causa desse detalhe. Outro detalhe da ressurreição de Jesus, e atesta a manifestação do poder de Jesus, porque ele ressuscitou os outros, mas ninguém tinha se auto-ressuscitado, só Jesus fez isso. O sepulcro de José de Arimateia era um sepulcro novo, ninguém havia sepultado ali ainda, era dele, da família. E ali naquela região do Gólgota, chamado o Monte da Caveira, era um lugar que as pessoas compravam sepulcros particulares, não era um cemitério. Era um lugar assim meio exclusivo, onde quem tinha muita posse comprava sepulcros particulares ali para a família. Por isso José de Arimateia rico tinha um ali. Foi lá para Pilatos, pediu o corpo de Jesus, tirou, preparou e pôs Jesus lá. E a porta do sepulcro de Jesus, Pilatos, que José de Arimateia deu para ele,
tinha mais ou menos de 1,20 m a 1,50 m de altura. Por isso que quando Pedro chega, ele se agacha para olhar. Porque para entrar lá tem que se agachar. Lá dentro é um pouco maior, mas a porta tem essa dimensão. E quando ele põe Jesus lá dentro, naquele lugar onde Jesus fica deitado, depois ele faz rolar a pedra na porta do túmulo. Aquilo não é uma pedra comum, simples. É uma super pedra. É uma pedra redonda. Tem uma valeta na porta, onde ela é rolada, porque é difícil que alguém mova aquela pedra. Os historiadores na pesquisa dizem que aquela pedra pesava de 1,5 a 2 toneladas. E somente 20 homens conseguiam mexer aquela pedra. Nem precisava de destacamento de soldados para guardar o túmulo, porque ninguém conseguiria mover aquela pedra, muito menos mulheres. Quando Maria Madalena e outra chegam ali, estão ali chorando, aí de repente aparece alguém perto dela e eles acham que é o jardineiro, e ela diz: Senhor, onde o Senhor pôs o corpo de Jesus? Diga-me onde o pusesse para que a gente vá tratar dele e tal. Mas é com Jesus que ela, o anjo que ela está falando. E o anjo diz para ela: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí que elas correm para dizer para os discípulos que Jesus ressuscitou. E os discípulos chegam lá, a pedra está removida, os soldados estão ali, eles não perceberam nada, se dormiram, eles não perceberam nada, mas a pedra de 2 toneladas está removida, o sepulcro está aberto, e o sepulcro está vazio. Jesus não está lá. Quando Pedro com João entram, eles entram lá e eles dizem que o pano, o lençol que envolvia Jesus está lá, e aquele pano da cabeça está lá, de cabeceira. Mas ele não está lá. Porque Jesus ressuscitou. O poder sobrenatural de Jesus fez tudo isso. De fato, ele ressuscitou. Essa é a grande marca que diferencia o Senhor do cristianismo dos demais. Porque os demais estão lá nos seus túmulos. Só Jesus tem o seu túmulo vazio. A Bíblia diz que Jesus aparece para os discípulos ainda depois da ressurreição, durante 40 dias. Jesus aparece para os discípulos quando eles estão ali com medo dos judeus, fechados numa casa. Jesus já tem o seu corpo transcendente. Ele entra na casa sem abrir a porta. E ele se manifesta aos discípulos. E tem ali um daqueles discípulos que havia dito para os seus: olha, quando eles contaram, Jesus ressuscitou. E alguém chega e diz: realmente, os discípulos disseram também que ele ressuscitou. Mas como ninguém comprovou aquilo, porque ninguém tinha visto Jesus ainda, tem um discípulo chamado Tomé, que diz: enquanto eu não vi Jesus, os sinais do cravo na sua mão, aquele lado que foi furado pela lança, eu não acredito em nada disso. Quando Jesus entra naquela casa fechada, sem abrir a porta, a primeira pessoa com quem ele fala é Tomé. Tomé, vem aqui, passa sua mão aqui no sinal do cravo, olha o meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque quem decide viver com Jesus tem que crer nele, sobre todos os aspectos. Porque Jesus está vivo. Ele aparece para os discípulos. Os discípulos ainda estão curtindo aquela coisa de derrota. Pedro, Tiago e João, de repente, o Evangelho de João registra isso. Olha, gente, acabou tudo, volta ao normal. E aí Pedro está naquela,
diz para os seus amigos: olha, eu vou pescar. Quer dizer, a vida volta ao normal. Ele vai retomar a sua sociedade de pesca. Ele vai voltar a pescar. Porque acabou Jesus para ele. Aí Jesus aparece na praia, no mar onde está pescando, que é o mar da Galileia. E ele diz: vocês têm um peixe aí? E eles se aproximam. E a Bíblia diz que Jesus come um peixinho assado ali com eles. Se manifesta a eles. E Jesus dá aquele alento a eles. Porque Jesus é assim. É Ele que nos põe para cima quando nós estamos para baixo. É Ele que nos dá vitória quando nós estamos derrotados. É Ele que nos conduz em triunfo e mostra em todo lugar a fragrância do seu conhecimento e de sua palavra. Aí Jesus aparece, a Bíblia diz, para um grupo de 500 pessoas, de tal maneira que a ressurreição de Jesus vai sendo comprovadamente testificada pela história. Não é apenas um conto, não é um registro de um livro, mas pessoas vivas, verdadeiras e reais viram e contracenaram com Jesus da ressurreição. Aí Jesus vai ser levado às alturas. E é interessante que ele não faz isso em Jerusalém. Ele reserva essa cena final da presença dele na terra para uma cidadezinha muito conhecida dos crentes, Betânia, do seu grande amigo Lázaro e das suas amigas Marta e Maria. Ele vai para Betânia, e ali, às vistas dos 11 discípulos, porque Judas havia sido enforcado, se enforcou, e na presença, às vistas dos 11 discípulos, enquanto ele falava com os 11 discípulos, olha, fiquem tranquilos, eu vou voltar e tal, e de repente ele vai sendo erguido aos céus por uma nuvem, vai subindo. A gente consegue imaginar essa cena, né? Jesus vai subindo na presença, às vistas dos discípulos, e fica olhando para ele. Eu vou voltar. E ele vai subindo, as nuvens vão encobrindo, e Jesus já tem então um corpo glorificado, metafísico, transcendente. E ele vai passando então pela atmosfera, pela estratosfera, pelo espaço sideral, pelo infinito, e some nessa eternidade de Deus que vai para o céu. Paulo diz que um dia ele teve uma visão na qual ele subiu até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é isso saber. Jesus foi para lá, para esse céu inacessível por enquanto, e é de lá que ele vai vir para buscar a igreja, e aí ela será triunfante, da igreja da qual eu faço parte, da igreja da qual você faz parte. Você faz parte da igreja de Jesus. E Jesus vem buscar você. Mas sabe o que a Bíblia diz, meus queridos? Que muita gente ficarão por aqui, porque não fazem parte da igreja de Jesus ressuscitado, do Jesus Filho de Deus, daquele que detém nas mãos a vitória sobre a morte, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, daquele que faz a igreja triunfante, mesmo militante, daquele que se coloca ao nosso lado todos os dias, como prometeu, vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a consumação dos séculos está chegando ao fim. Nós estamos vivendo a parte final da história universal. Logo, logo, tudo isso aqui acaba e nós vamos para a pátria celestial, conviver com Jesus. O Apocalipse diz que a cidade santa onde moraremos com Jesus não precisa de lâmpadas ou de luzes, porque o Cordeiro é a sua luz. Lá não tem tristeza nem dor, porque Jesus enxuga dos olhos toda lágrima. Viveremos no estado de gozo sem fim com Jesus para sempre. Jesus ressuscitou para garantir que nós ressuscitássemos também um dia, naquele dia. Deus nos abençoe. Deus seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Que nós vivamos
para falar isso. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Amém.